Também, neste momento, gostaria de convidar o Abdul, se ele está por aí, para dar-nos um input, uma informação sobre a agência do Senegal em relação com as visitas híbridas, que foi muito inspirador na numa conversa que tivemos com ele sobre isso, e estamos muito agradecidos pelo input oferecido por eles, para transferir essa experiência que eles têm tido eh, para chegar a uma implementação das Hakka Reviews. E eu acho que ele está numa situação ótima para responder as perguntas que vocês tiverem sobre as implicações práticas deste tipo de visita, e também ele vai compartilhar conosco os benefícios dessa abordagem. Então, por favor, Abdul, eu passo a palavra para vocês. Vocês me ouvem? Bom dia a todos. Eu posso ouvir você, sim. Est-ce que vous m'entendez? Podem me ouvir? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Yes, yes, I can. Ana, você pode me ouvir? Donc, Sim. tu vois la présentation aussi? Oui, parfait. Voilà, merci Podem beaucoup. Donc, assistir à apresentação? Dá para ver? Muito obrigado. d'assurance qualité de l'enseignement supérieur de la Eu recherche. sou autoridade nacional Nous sommes aussi para educação superior e inovação em Senegal, e também somos um participante Nous avons desse été projeto desde o estágio número 1. participer Estivemos expérience aussi nos diferentes fases dessa experiência, que tem sido muito interessante e importante. Donc, c'est une occasion aussi pour É de faire uma ce avaliação de faire. externa, Je pense que e dans cette esprit d'engagement as agências devem fazer o que é requerido, e nesse tipo de compromisso com nossos parceiros em termos de garantia de qualidade e oferta de diversas experiências, l'assurance qualité au niveau africain. no caso da implementação. Notre modeste rapport d'auto-évaluation. Também temos compartilhado nossa modesta avaliação, é um relatório que é um enquadramento da avaliação, e vamos continuar a trabalhar para contextualizar todos os procedimentos que temos desenvolvido aqui e lá, na Europa e aqui. O objetivo de ajudar as agências para se estabelecerem e ter ferramentas flexíveis. Nesse caso, verdadeiramente, a NACSUP e toda a equipe está trabalhando na direção de oferecer um contexto útil, nem tão burocrático, né? Não gostamos disso, e ter uma lista das atividades que não têm impacto nas diversas agências. Nesse caso, a proposta é totalmente online para compartilhar nossas experiências no continente africano, e no nível do ANAC escolhemos uma avaliação híbrida. É uma mistura de encontros no local e online. O contexto, claro, é a pandemia da Covid-19, com restrições para viagens internacionais e para interações físicas. Todos os locais estavam fechados, e como podíamos imaginar a continuidade pedagógica nesse contexto? Essa continuidade também permitiu que nós continuássemos as atividades de garantia de qualidade. Também a pesquisa era necessário
uma estratégia para acompanhar o desenvolvimento das atividades de garantia de qualidade, para que a Covid não fosse só uma dificuldade, mas também uma oportunidade de imaginar novas formas de se trabalhar. Então, nesse caso, a primeira coisa que fizemos foi um estudo de performance, de desempenho, como os estabelecimentos agiram, como eles lidaram com a continuidade das atividades. Identificamos as estratégias diversas implementadas e daí pensamos no modelo de segurança de qualidade para continuar com as atividades. O estudo chegou a 59 estabelecimentos públicos e 12 universidades públicas. Escolas politécnicas, etc. E o estudo mostrou algumas lições aprendidas. Eles começaram a trabalhar, alguns, com a introdução do ensino online, outros em Senegal estavam usando já o nível, o ensino à distância online, tinha diversos níveis de ensino. E começamos a desenvolver essa cultura de online, do digital, seja para instituições que já estavam usando online, que foi mais fácil para eles, e também para institutos que tinham muitos laboratórios, etc. E nem tantas bolsas, né? As bolsas são importantes. A informação usou modelos, tinha plataformas próprias, proprietárias, e algumas plataformas terceirizadas, né? Isso mudava de instituição a instituição. Havia muitas iniciativas diversas, como treinamentos dos professores, dos funcionários, para melhorar seu nível de uso. Também houve dificuldades de conectividade para a implementação dos cursos, tivemos várias dificuldades que também foram avaliadas. Também fizemos uma avaliação do que existia antes da Covid. E fizemos isso em ANAC, uma avaliação para estabelecer um ensino totalmente online, avaliação da Universidade Virtual de Senegal, UVS, e de ISEG, onde tinha online programs. E também fizemos uma avaliação dessas universidades virtuais. E também uma avaliação externa, que foi realizada e forneceu uma ideia do que podia ser feito online. E então reinventamos as três fases: a preparação da visita no sítio, o sítio e a produção do relatório de avaliação. Como trabalhar de forma que a Covid não interrompesse isso. Então, muito praticamente, em relação com a preparação da visita on-site, detalhamos fase a fase, passo a passo, o que devia ser feito, as medidas que deviam ser implementadas. Embora fosse alguma coisa básica, evidente, tinha que ser colocada para ter um acordo de
todas as partes quanto a isso. Então, no caso das visitas, tivemos alguns relatórios, documentos, guias de avaliação, que foi um trabalho individual feito pelos especialistas, enviado pelo e-mail, para chegar na primeira fase dentro de um tempo razoável. Esse documento devia ser fornecido em 3 dias, num prazo de 3 dias da visita no sítio. Depois foi o encontro feito no contexto de avaliação, compartilhando metodologia, discussão online e antecipando que a plataforma usada seria correta e que todo mundo teria seu telefone para se conectar. E esse trabalho foi realizado antes do encontro. E também a visita presencial, onde íamos verificar os diversos parâmetros, compartilhar as observações para preparar a visita presencial. E como comentei já, eles podiam antecipar a visita no local. Isso habilitou a distribuir as tarefas entre os especialistas online e no local. Então, depois a visita em si mesma, depois desse trabalho feito, fizemos a visita concreta, uma avaliação concreta, mas eu queria dividir alguns aspectos. Isso foi feito de forma híbrida, com um dispositivo, por exemplo, um tablet online, que permitiu aos especialistas estar presentes e trabalhar juntos em videoconferências, para que esse encontro pudesse continuar vendo os nomes de cada um num ambiente de confiança. E podia ser feita avaliação de qualidade na visita local. Tem algumas pessoas que viajaram e outros que assistiram desde o dispositivo. Temos um quarto, um local para que tudo fosse feito online. Então, essa... Então, a ideia é permitir aos especialistas debater e fazer as perguntas necessárias. E, finalmente, a reunião de encerramento. Como houve alguns assuntos que foram discutidos, que são importantes, isso aí vai ser um resumo, uma reunião de resumo ou encerramento. Então, depois vem o feedback. E agora vamos falar sobre a produção de relatórios de avaliação. Em geral, temos que considerar as notas que foram tomadas, depois tem a troca de notas por e-mail. E depois se faz, então, o relatório que é enviado à ANACSUB. E tudo isso se faz online. E essas aí são as diferentes etapas que nós passamos, combinando as duas estratégias, online e offline.
Para isso, nós preparamos diferentes documentos e também adoptamos Donc, des tests exigeants, protocolo sanitário. les salles qui doivent aérer, le nombre de personnes Por qui exemplo, doivent venir une salle, etc., etc. Tous la prise de température, tout ça, les a normes quantidade de pessoas que podem participar, antisséptico, externes des agences. L'agence o controle da febre, tudo isso está incluído, e também donc para logistique a avaliação das agências, as agências passe dans le têm que preparar tudo o necessário para que a avaliação respeite todos os protocolos sanitários. les produits, etc., les masques, tout ce qui est disponible. En tout cas, Também consideramos tudo isso que foi incluído les coûts, ce que prend l'agence, no orçamento da avaliação. les masques, les produits, tout ça, on a ce qu'on appelle un kit qu'on donne aux experts en présentiel. C'est à la charge de l'AMEC. Mais tout ce qui est maintenant établissement est pris en charge Também par l'institution qui doit mettre en place tout ce dispositif. o toolkit do protocolo já foi considerado pelas instituições para a avaliação. À distance. C'est un document Por exemplo, a ventilação da sala qui indique de façon claire les rôles et les responsabilités de l'expert, e os procedimentos de limpeza. donc de l'évaluation externe, y compris E depois temos os documentos que são enviados a todos os especialistas para compartilhar pour la mise en œuvre a informação. Nós temos esses documentos que já foram preparados e validados para que a avaliação seja a correta. de façon vraiment très, très professionnelle avec l'établissement. Et il y avait pas Nós já fizemos uma avaliação para o que é uma visita profissional, com avaliação profissional, e foi uma ótima experiência. et même certains labos avaient déjà leur ordinateur E houve, de fato, dispositivo de videoconferências com a boa conexão, e nós conseguimos trocar ideias, opiniões durante todas as etapas. Então, foi uma boa experiência de reunião online, de avaliação online. Em termos de conexão, também a experiência foi boa. Tínhamos todos os dispositivos necessários para fazer uma avaliação apropriada, e isso tinha sido fornecido pela instituição. Esses são os dispositivos técnicos. Havia uma câmera, USB, fones de ouvido, microfone e uma tabela interativa onde nós conseguíamos trocar toda a informação que precisávamos trocar. Trabalhamos com a plataforma Microsoft Teams para a videoconferência e o especialista podia se conectar através do computador ou do telefone. E em termos de qualidade, isso dependia do dispositivo de cada um dos participantes. Então, quais são as vantagens dessa abordagem? Primeiro, o melhoramento da qualidade da avaliação, porque nós temos a possibilidade de ter participantes e especialistas internacionais da Bélgica, do Túnez e do Senegal. Tínhamos muita diversidade. E também tinha algumas vantagens financeiras, porque nós podíamos reduzir os custos, por exemplo, porque não tínhamos que pagar passagens de avião, hotel, etc. E o mais importante foi a inovação, essa experiência de inovação e transformação, que, por sua vez, tinha a ver com uma melhor garantia de qualidade.
Assim, também podíamos otimizar o tempo da organização e era mais simples organizar a visita, porque as viagens, o deslocamento, tudo isso aí leva muito tempo, mas com a visita online tem uma redução desses tempos e dessas questões logísticas. Quais eram as limitações ou as desvantagens? Primeiro, a questão da coordenação, da avaliação externa, que foi muito difícil. Precisávamos também de uma preparação técnica. Também tínhamos o problema dos diferentes fusos horários. E, às vezes, tínhamos que nos reunir às 5 da manhã ou muito tarde à noite. E isso aí não era nada simples, nada fácil. Então, tínhamos que considerar muito o fuso horário. Depois, tínhamos outra questão, que era a limitação da conexão. Às vezes, a conexão à internet não funciona muito bem. E sabemos também que a qualidade do serviço da internet, às vezes, não funciona corretamente ou tão corretamente como nós precisamos para esse tipo de reunião. E nós estamos trabalhando também para melhorar os dispositivos e a conectividade. Também não tínhamos o equipamento para videoconferência, para a participação dos especialistas. Então, tudo isso aí é um trabalho em andamento, porque nós precisávamos dispositivos que funcionassem para facilitar a participação. Então, quais são as perspectivas? Primeiro, nós precisamos ter uma maior quantidade de dispositivos para a participação híbrida e para o formato híbrido. Temos um projeto no qual estivemos trabalhando para ter especialistas de outros países e acho que precisamos também integrar tudo isso nos nossos princípios orgânicos, como desenvolver e como compartilhar todo esse conhecimento. E como conclusão, nós achamos que essa abordagem híbrida permitiu à ANAC trabalhar na sua resiliência, nas suas avaliações e também, de alguma maneira, melhorou as nossas avaliações durante a pandemia, sempre considerando a eficiência, a credibilidade, a efetividade e o impacto que nós temos numa maior perspectiva. Nós precisamos refletir sobre os conteúdos e a forma e as maneiras nas quais nós avaliamos. Eu estava falando antes, por exemplo, do zangão, desculpem, dos drones. E os drones são uma boa oportunidade para visitar aqueles locais que são de difícil acesso. E tudo isso temos que pensar conjuntamente. Temos que trabalhar juntamente nessas organizações para trocar experiências e
conhecer as melhores práticas também para alcançar dinamismo, relevância e flexibilidade. Ana, acho que isso aí é tudo, mas eu queria compartilhar alguns elementos da nossa experiência e espero que tenha dado certo. E fico disponível para perguntas ou clarificações, se for necessário. Et beaucoup de programmes à travers cette méthodologie. Et vraiment, Nós temos avaliado instituições muito importantes e esses aí foram os resultados. Muito obrigado. Muito obrigado, Abdul, por ter compartilhado tanta informação sobre a sua experiência na Anaxop. Eu vou abrir o microfone para perguntas daqui a pouco, e se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazê-la, mas eu vou fazer a primeira pergunta, que é: essa abordagem foi desenvolvida como resposta à situação da Covid-19, e é possível que nós tenhamos restrições da Covid durante um tempo ainda. Então, estou me perguntando, quando a normalidade voltar, vocês acham que a abordagem híbrida vai continuar se usando ainda sem restrições sobre reuniões físicas, nem sobre viagens? A Anaxop está pensando manter esses procedimentos como parte dos seus padrões? oui, merci Anna. C'est la réflexion. Nous pensons qu'on va continuer. Même à la fin donc de la Covid. Ana, eu acho que vamos continuar, mas uma vez que nós tenhamos passado a Covid, nós vamos manter essa diversidade de especialistas. Eu acho que não temos muita escolha, sabe? Eu acho que essa dinâmica vai se impor. E com a educação online, a transformação pedagógica vai ficar. Nós temos uma nova dinâmica, temos então também uma transformação pedagógica e todas as instituições estão atravessando essa transformação. E isso também vai ter um impacto na garantia de qualidade. Então, eu acho que nós deveríamos pensar nessa questão num contexto maior. Eu acho que a ideia é melhorar, e com essa melhora, a digitalização também entra na cena. Muito obrigada, Abdul. E acho que você deu alguns insights para os participantes dessa reunião, não apenas sobre como as coisas podem ser geridas em termos da revisão da RACA, mas também você forneceu inspiração sobre como poderiam se considerar alguns dos elementos apresentados no próprio entorno das instituições de ensino superior e programas. Então, acho que foi muito bom para todos os presentes hoje. Eu vejo que Abdul Doumbia tem a mão levantada. Pode fazer a pergunta. Anna, peut-être une question avant que Abdul rentre. Eu tenho uma pergunta. Eu sei que
o sucesso da avaliação externa depende, em grande parte, da qualidade développer, ou en tout cas, le projet et vous, dos avaliadores. Então, régulier et particulier avec les agences, comme vocês estão em contato regularmente com as agências? acompanher l'auto-évaluation. Et c'est extrêmement important. Vocês L'accompagnement aussi, têm guias intégrer un peu cette dimension. Donc, que poderiam orientar a avaliação? nous sommes en train de le faire. Mais je pense que vraiment c'est important que l'auto-évaluation Talvez poderiam nos ajudar facilite énormément le travail. para as avaliações híbridas e online. Eu acho que seria bom conhecer essa informação para melhorar o nosso trabalho. Thank you. If I've understood the question correctly, Então, se eu entendi a pergunta é se os especialistas que farão as revisões na RACA já estão aí? Essa é a pergunta? Non, 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 non. Non, je ne parle pas des experts qui vont mener, mais d'abord, Não. Não estou falando dos especialistas. Estou falando sobre as agências no Ministério que estão fazendo boas avaliações. Então, essas avaliações têm que estar estruturadas, documentadas. As avaliações híbridas, segundo a minha experiência, cette partie, surtout dans le cas eu participei nas avaliações e eu acho que ter um guia organizado e estruturado é muito importante. Então, acho que isso aí não deveria ficar apenas num relatório escrito por 3 pessoas. Eu acho que isso deveria ser muito importante, a maneira de estruturar as reuniões e as entrevistas e as avaliações precisa do envolvimento de todos os atores no processo todo. Então, isso aí tem que ficar documentado para que não seja esquecido. Estou falando da avaliação e como documentar a nossa avaliação. Thank you, Abdu. Yes. So, I think, Obrigada. as part of the, Então, as part of the fazendo reviews that are parte dessas revisões que estão acontecendo, seguindo e documentando como os procedimentos estão sendo envolvidos, podemos usar os resultados para to assess the different approaches avaliar as diversas abordagens, a metodologia de revisão, para avaliar o que funciona e o que não. A primeira fase das revisões RACA de 2018 pôde mostrar as lições aprendidas e podemos recolher o feedback das experiências das agências, dos especialistas, para conhecer qual foi a experiência deles e como pode ser melhorada com metodologia. Além disso, também estaremos conduzindo umas atividades de seguimento depois dessas revisões, que esperamos melhorem o impacto que elas têm e comissionaremos um especialista para avaliar as revisões e os relatórios, para identificar os desafios em comum, com algumas variações regionais que vêm das revisões. E assim podemos ver como, num nível continental, abordar elas. Então, faremos um relatório
que consolida todas essas revisões, e também faremos, alguns meses depois das revisões, uma oficina de segmento, onde todos podem participar e compartilhar experiências, e avaliar que melhoras podem ser feitas na metodologia. E também é importante compartilhar os resultados de conteúdo concretos e discutir como o Ministério e as agências podem dar seguimento a isso. Então, os relatórios não é uma coisa que fica esquecida, é muito usado, integrado no trabalho das agências depois. Então, temos duas linhas de trabalho aqui. Uma tem a ver com a documentação e revisão da metodologia de implementação dos relatórios, das revisões, os prós e contras das abordagens presencial, online, híbrido, que vem das revisões de 2018, e outra linha de trabalho seria o segmento de ações para facilitar, implementar e colocar em ação algumas das recomendações saídas da revisão. E como eu já disse no começo, depois da introdução, é importante saber que essas revisões não acontecem isoladamente, elas fazem parte de um grande corpo de atividades, e a equipe de HACA, eles se encontram regularmente para entender as sinergias entre as diferentes atividades, as lições aprendidas, e como isso encaixa no enquadramento do garantia de qualidade pan-africana. Eu gostaria de agradecer ao colega de Senegal, Abdul, pela apresentação, que também é uma transição no processo de parceria, e pudimos aprender muito deles, como sempre. Eu gostaria de saber, de acordo com a experiência no contexto da Covid, especialmente em Senegal, se eles tiveram algum tipo de intervenção, foi custosa, e quais foram as vantagens e desvantagens da avaliação da garantia de qualidade? É alguma coisa que terá continuidade após a Covid ou não? Muito obrigada. Alô? Se você ouviu a pergunta, pode responder, por favor, Abdul? Eu acho que a pergunta quer saber quais são as vantagens e inconvenientes da abordagem híbrido. Acho que foi essa a pergunta. E na continuidade dessa abordagem, ainda se a Covid desaparecer, não sabemos quando, essa dinâmica será um tema de reflexão. Vamos continuar, e tem algumas perspectivas diversas sobre essa abordagem. Como eu já disse, há desafios importantes para as instituições e para as agências.
a noção, primeiro, de equidade, inclusividade, não tem que ser esse método para instituições, assim como para as agências ou sistema, isso não deveria ser um argumento para criar inequidade através da conexão ou da conectividade. Isso não deveria ser uma quebra da igualdade, né? Então, em alguns países da África, onde temos problemas de conectividade, eletricidade, então devemos reforçar a importância da equidade e do acesso. Esse estándar, esse patamar é fundamental para garantir a qualidade e o acesso para a educação superior. Essa modalidade requer muita preparação. Esse é o primeiro desafio. O segundo é o legal, o desafio legal, legislativo, porque nossos textos legislativos ou legais não estão alinhados com esse trabalho à distância. Então, essa pergunta será levantada em algum momento, seja com uma avaliação à distância ou não. Quem é responsável? Essa pergunta não foi respondida ainda. Então, esse é um problema legal, né, que não tem sido esclarecido com os professores, com os funcionários. Então, precisa se definir para que seja mais coerente. Também tem um aspecto técnico que as agências e instituições devem atualizar a tecnologia. Isso também não somente requer uma relocalização, a procura de dinheiro, orçamento, mas também as habilidades para conduzir isso da melhor maneira possível. Isso também deve ser já iniciado, tem muitos casos bem-sucedidos e devemos trabalhar junto para unir forças e conseguir alguma coisa de utilidade para todos. Esse tipo de problemas tem que ser resolvidos para garantir a qualidade na educação superior. Obrigado. Obrigado, foi muito claro. Obrigado pelas perguntas e por seu tempo e compartilhar suas experiências conosco. Tem sido muito interessante para que todos conheçam.